Olá, olá! Estamos de volta com mais um episódio do nosso Fala Mercado aqui do Coletiva.tv. E este é um episódio especial, porque é o nosso episódio de final de ano, e ele vai mudar um pouco a sistemática, vou explicar. Para quem já nos assiste, para quem já nos acompanha, sabe que eu sempre tenho dois convidados no programa. Um que é o entrevistador e o outro que é o entrevistado sobre o tema aí do nosso mercado da comunicação. Mas hoje vai funcionar um pouquinho diferente, vocês sabem que eu não me aguento, dou sempre os meus pitacos. Então hoje eu resolvi que eu sou entrevistadora e tenho dois convidados para conversar comigo. O que acontece? A gente selecionou aí com a produção três assuntos que foram, alguns assuntos na verdade, que foram mais bombásticos aí no último, especialmente no segundo semestre de 2022. Então esse é um programa bem temporal. E a gente elencou eleições, Copa do Mundo e a Black Friday. Como a gente já teve lá na nossa estreia, quem não viu, acessa aí, nosso primeiro episódio foi especificamente sobre eleições, a comunicação política, né, focada em eleições. Então, a gente decidiu falar hoje sobre Copa do Mundo e Black Friday. E para isso, evidentemente, não sou eu quem vou falar sobre estes assuntos, que o negócio aqui é com especialistas, que é o Carlos Guimarães, que é jornalista, e o Marciano Carniel, que é gerente de marketing da Claro. Bom, mas antes então da gente entrar no nosso tema, como você sabe, eu vou apresentar melhor cada um deles, até para vocês saberem o peso que esta mesa tem, porque ela tá sempre cada vez melhor. Lembrando, como sempre, aqui o protagonismo é do mercado. Então, vamos lá, quem são essas pessoas que estão conosco? Carlos Guimarães está no seu habitat natural, né? Porque ver um microfone na frente dele não é nada, né? Para quem tem tantos anos aí de rádio. Ele é doutorando em comunicação pela PUC, mestre em comunicação e informação pela URGS, é formado em jornalismo. Aliás, ele é especializado em jornalismo esportivo. Saiu. Também pela URGS. Atua na Rádio Guaíba, na editoria de esportes, obviamente. E agora, já faz o quê? Acho que uns 2 anos, né, Guima? Mais? Não, menos um ano. Um ano só, parece que nasceu pra isso já. Na verdade, 3 semestres, né? Um ano e meio ali, então. Um ano e meio. Guimarães agora é professor, tá aí vivendo essa docência na ESPM. Ele é pesquisador nas áreas de futebol, cultura e mídia esportiva. Lançou no mês passado seu 3º livro, Você Entende de Futebol e Outros Ensaios sobre Jogo e a Mídia. Inclusive, eu tenho este exemplar aqui comigo, que vai ser o meu, inclusive. Mas, no final do programa, o Guilherme faz aí a sua propaganda para quem quiser adquirir, porque esse aqui já é meu, tá? Vou deixar aqui bonitinho para vocês verem. Viram, produção, meninos especialmente. Meninas também, né, que a gente adora futebol. E do meu outro lado, então, eu tenho o Marciano Carniel, que é bacharel em administração de empresa pela Faculdade São Francisco de Assis, possui MBA em gestão de pessoas pela Uniriter e em gestão estratégica de marketing pela HSM University. Atualmente, atua no mercado da telecom há 18 anos. 18 anos. Eu era uma menina quando, né? Queria dizer que eu não tinha nascido, mas não dá. Há 5 anos ele está como gerente de marketing da Regional Sul, ou seja, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, da Claro. Na mesma empresa, ele também passou pelas áreas de planejamento e performance e inteligência de negócio. Ai, viu? Eu disse que essa mesa tá pesada, gente. Bom, vamos começar então nosso bate-papo. Meninos, muito obrigada por aceitarem aí bater esse papo com a gente e com os nossos espectadores. Inclusive, produção também, para quem não sabe, a gente sempre libera para a produção participar aqui conosco, então eles fazem perguntas para os nossos convidados também. Então tá aberto aí para vocês fazerem as perguntas sempre que quiserem. Bom, vou começar então falando sobre Copa do Mundo, que foi um pouquinho, né, ali, tá efervescente ainda. A Black Friday, a gente, na verdade, não passou, né, Marcelo? Porque agora tem essas estratégias aí que eu quero que você fale um pouquinho mais. É o mês, né? Já é o mês, já é o final do ano, enfim. Vamos falar um pouco sobre Copa do Mundo com o Guima, que eu sou íntima já, né? Eu sou íntima de todo mundo, é impressionante. A pessoa chega aqui, eu já saio falando do apelido, tá tudo certo. Como é que é pra ti acompanhar? O que tu tá vendo em termos de imprensa em relação à Copa do Mundo? O que isso mexe com a nossa comunicação?
Primeiro, deixa eu agradecer o convite, né? Obrigado. Deixo. Obrigado pela divulgação, pelo convite. É sempre um prazer falar sobre mercado, sobre comunicação, né? Essa Copa é uma Copa diferente pelo país, pela época do ano. Uma Copa pós-pandemia. É uma Copa, a gente não se dá conta que é uma Copa com regras diferentes, né? 26 convocados, 5 substituições, o tempo de acréscimo de 10 minutos sendo uma coisa absolutamente normal, não impressiona mais. É uma Copa com regras diferentes, é uma Copa diferente, num país diferente, num local com clima diferente, época diferente, enfim. E a mobilização da imprensa que eu vejo é uma mobilização diferente, embora com limitantes bem impactantes e severos aqui no Brasil, né? Essa é a Copa menos acompanhada pela imprensa em todos os tempos. Mesmo? Porque os direitos são muito caros e porque a gente tem que avaliar o mercado da comunicação dessa forma. A gente tem poucas rádios cobrindo, de cabeça, se não me engano, Gaúcha e Itatiaia, uma rádio chamada Nova Energia, pode ser, a Tupi do Rio, a Transamérica Bandeirantes, Globo, por causa da Globo, e acho que só a Rádio Jornal do Recife. Então tem 8 emissoras lá, só. Televisão não vou uma. lembrar de cabeça, ele disse. Ele listou as 8. Ok. E esse tempo eu estava fazendo uma pesquisa até sobre Copa, né? Eu cheguei em 94 nos Estados Unidos, a gente tinha lá, 98 na França mais ainda, a gente tinha lá Globo, Record, SBT, Band e a Manchete cobrindo. Uau. Mais Sport TV e a ESPN Brasil. Hoje a gente tem só Globo Sport TV. Só Globo Sport TV. Não tem mais ninguém cobrindo a Copa. Tem enviados, mas transmitindo só uma rede de televisão, né? Primeiro, porque é muito caro, e segundo, porque existe uma coisa meio de monopólio dentro da Copa do Mundo. E as rádios, elas têm um orçamento hoje que não faz cobrir a Copa. Então, a primeira característica, uma Copa coberta por pouca gente. Uma segunda característica, uma Copa em que talvez o assunto do entorno seja tão importante quanto o assunto do jogo. Perfeito. Pela questão de direitos humanos, do país, das curiosidades, etc. Então, o que tá em volta é tão importante quanto o que está no campo. Isso não acontecia em outras Copas, né? Há um lado exótico no Catar que as pessoas não sabem, claro. Né? Copa na Alemanha, na França, não são países exóticos, Estados Unidos, sei lá. Na Rússia, eu acho que a gente viveu um pouquinho mais esgotou. Muito rápido, né? Hoje tem, por exemplo, um humorista que tá lá, tomou um trago e foi deportado, sabe? Um recorde de credenciais. Nunca tantas credenciais foram caçadas por mau comportamento. Só que mau comportamento pode não ser em outra Copa, claro, né? Claro, tem isso. Legal. Então, eu vejo isso. Para mim, é uma Copa diferente para a imprensa, em que o entorno tem uma participação muito grande e em que a gente tem pouca gente cobrindo. Isso até foi muito discutido, né, no meio de negócio, uma Copa onde a bebida alcoólica ela foi segurada. E aí tem grandes empresas, patrocinadores, né, que vivem desse negócio, como a Ambev, que ela produz. Peraí, né? O quanto isso impacta no negócio como um todo, né? Essa redução de venda lá de todos os eventos. Então, de fato, foi uma Copa muito atípica. A gente brinca que álcool é lubrificante social, né? Mas álcool é estimulante turístico. Claro. Tem gente que planeja a viagem de férias e, cara, lá vamos beber todo dia, sabe? Tem não, isso. E mais do que isso. Copa, a gente viu aqui. A gente tem um comportamento também, é meme, mas é sério, né? Tem gente que bebe e fica milionário, né? Tu tá mais propenso a investir naquelas experiências que tu tá vivendo. E essa restrição do álcool deixa muita gente assim, poxa... E todas as restrições de comportamento mesmo, né? Eu vejo essa Copa, a imprensa desse jeito, sabe? Ela tá dividida entre as pautas e é pouca gente lá. Perfeito. Marciano, vamos falar um pouquinho, mas eu achei muito interessante que o Marciano trouxe o olhar do marketing, né? Que são as marcas envolvidas na Copa do Mundo. Marciano, conta pra gente um pouco, então, dessa experiência da Black Friday, que a gente já se apossou aqui no Brasil, né? Dessa prática. E tem muita polêmica e algumas críticas, né? A tal da Black Fraud, né? Enfim, como é que foi, né, sob o teu ponto de vista, a Black Friday, especialmente como alguém representante do varejo, né? Sim. De fato, a Black Friday tomou corpo no Brasil, veio para ficar, não vai embora mais, né? Só que ela está evoluindo também, né? Então tem tem a questão da própria evolução do consumidor, né? E de que a gente viu, o próprio Google trouxe pesquisas dizendo, olha,
o percentual de gente que está guardando a Black Friday para comprar, ele se mantém, mas muda o perfil. Antes era aquele cara que queria comprar tudo muito barato, hoje não, ele quer o barato, mas ele quer qualidade também. Então, isso começa a mudar um pouco, né? O cliente pesquisando mais. E dentro de todo esse negócio, você tem aí também a Copa do Mundo. Claro. Né? Claro. Que mexe com tudo isso. Né? A própria Claro é patrocinadora regional da Copa do Mundo e é foi uma pioneira das empresas de telecom em investir na Black Friday. Então, todo ano a gente tem, de fato, campanhas, né? Que lá em maio, depois passou Mães, a gente já começa a falar de pais e já Black Friday preparando tudo o que vai acontecer. E esse ano, nós mesmos, né, apesar de eu ficar na regional, a gente discute muito isso dentro da empresa, nacionalmente, e a gente discute, tá, e aí, e essa Black? Ela vai ser vermelha, vai ser preta? De fato, vai ser, vamos com um mote da Copa. Como você vai trabalhar isso? Então, não é simples, foi bem difícil, mas conseguiu se trabalhar com todos os elementos, né? Eu consigo manter o mote da Copa, porque é algo... De fato, você patrocinar um evento desses e não usar ele ao máximo não faz sentido. Sem dúvida. Né? Mas eu tenho que aproveitar um momento comercial de aquecimento, né, e incluir isso dentro de toda uma campanha de comunicação. Então, isso deu muito certo. Né? A gente entrou com projetos muito bacanas. Né? O próprio nossos garotos propaganda, Thiago Leifert, que estava um pouco mais sumido, voltou, né, a trabalhar e a gente englobou tudo isso. E aí tem muito, né? Saiu vários resultados de mercado, do desempenho, né? A Black Friday, todo mundo esperava um pouco mais e tal, mas não adianta, a gente teve uma sexta-feira, que é o dia da Black, com o jogo do Brasil. Então, aquele dia, de fato, por isso que todas as grandes empresas, quem estava trabalhando, já pensou, cara, vai ter jogo do Brasil, vai ter Copa, então antecipa a Black Friday, né? Prepara a Black Friday. Então, todo mundo trabalhou muito nisso. Então, quando você olha, talvez se tu olhar quinta, sexta e sábado, o volume de vendas foi um pouco menor. Para nós, dentro de casa, foi excelente. A gente teve um resultado de fato muito bom, né? Acima de 2 dígitos de crescimento de um ano para o outro, o que é muito bom, porque todo o processo da pandemia, né, no mercado de telecom, ela demandou muita soluções novas. Sim, né? Aquele cliente que tinha um aparelho mais antigo, ele começou a fazer videochamada, ele teve que trocar o aparelho, né? Você teve aí um movimento nos últimos 2, 3 anos, sim, de aceleração desse negócio. Então, você crescer, inclusive, mais 2 dígitos, enquanto o mercado está dizendo que ou eu empatei ou eu perdi, né, em relação ao ano passado, a gente entende que foi muito positivo. Né? Mas o englobar a Copa dentro do processo da Black Friday, de fato, ele ficou bem complexo, mas as empresas, eu entendo que todas elas sabiam, né, os grandes mercados sabiam que tinha que antecipar, fazer ações, por quê? Um dia de jogo, esquece, não vai vender como tu vendia no passado, né? Não faz sentido. Inclusive o próprio mercado muito fechou, né? Nossas lojas, a gente determinou, olha, o horário do jogo fecha, né? Meia hora, 1 hora antes fecha, abre 1 hora depois. Talvez por isso tenha gente que já esteja odiando a Copa, né? O pessoal meio brabo com a Copa aí, que são dias improdutivos, né? Não, mas aí faz o seguinte, tem 2 dias, cada fase agora na finaleira, usa os 2 dias para fazer tudo. Foi o que eu fiz. É isso? Eu tô usando 2 dias para fazer tudo. Não, assim, 24 horas pra mim já não são suficientes, entendeu? Eu sei disso. Se eu quiser colocar mais... Mas tá complicado, assim, não tá fechando a conta, né, Pinho? Não tá fechando a conta. Eu consegui moldar mais ou menos minha rotina de acordo com a... Claro que algumas coisas a gente não escapa, né? Não escapa, perdendo uma coisinha, perdendo outra. Mas eu mais ou menos adaptei minha rotina pela Copa, mas isso é uma loucura que eu faço desde sempre. Que eu acho que também a pandemia, como ela nos trouxe, uma das coisas que ela nos trouxe foi a questão do trabalho mais, não só híbrido, mas mais ajustável à nossa vida pessoal. Já é também um resquício disso, né? Poder ajustar. Naquela semana, por exemplo, é que depende da atividade da pessoa, né? Sim. Eu conseguia, nas primeiras semanas de Copa, acordava às 7 para ver o jogo. Aí eu tinha que ir pra rádio, voltava da rádio, de tarde eu ficava vendo o jogo e eu decidia todas as minhas coisas entre 6 e meia-noite. Fazia tudo. Não era entre um jogo e outro. Não, entre um jogo e outro não. Não, eu almoçava. Boa. Muito bem. Guima, conta um pouquinho pra gente, pra quem achava que Copa e Black Friday não conversavam, olha aí, ó.
Pô, Mas eu muito. quero falar um Tem pouquinho tudo a ver. sobre a questão do olhar da imprensa, né? O quanto isso mexe com o nosso emocional. Há pouco tempo tu postaste que tu acompanha a Copa com grandes ícones, né? Tu vai pegar nas postagens aqui. Se fazer pegar todas as minhas postagens, queima o meu filme, Não, né? Porque tem cada bobagem. não, todas não. Eu não faria isso contigo, meu bem, não te Eu preocupa. sei disso. Mas eu faço tema de casa, né? Eu sei. Mas é muito legal porque tu teve uma que tu acompanha com o Lauro Quadros. Sim. E agora com o Rui, né? Carlos Osterman. Só eu queria que contasse um pouquinho dessa experiência, assim, porque são certamente um jornalista esportivo, não tem como não ter esses nomes como referências aí, inspirações na carreira. Como é que é assistir com eles essas Copas? Olha, me senti um privilegiado, me dei conta quando eu tava postando. O Rui, não, peraí. Eu vi um com o Lauro e vi um com o Cláudio Cabral também, que pra mim são os 3 maiores comentaristas da história do Aliás, Rio você sempre defendeu o Cláudio Cabral, né? Sempre defendi. Os 3 maiores da história do Rio Grande do Sul pra mim, né? E eu sou um comentarista. Aí eu comecei a me dar conta, pô, cara, a minha Copa de 2018 é uma Copa diferente, por incrível que pareça, tá? Perdão, 2018. 2022, essa. Estamos em 22, né? Nossa, eu não quero voltar a 2018, tá? Não. Ficamos por aqui. Mas vamos ficar aqui que tá bom. Essa Copa é uma Copa diferente, porque eu comecei a me dar conta que eu vi, por exemplo, o Jogo do Brasil em casa, uma coisa que não aconteceu comigo há 24 anos. Nossa, imagina. A última vez que eu tinha visto um Jogo do Brasil em casa foi na Copa de 98. Porque em 2002 eu tava na Gaúcha, 2006 eu tava na Gaúcha, 2010 eu tava na Band, 2014 de novo na Gaúcha, 2018 na Guaíba, e sempre teve programação. A Guaíba não comprou os direitos, 2022, e afrouxou um pouquinho a programação, né? Aí os comentaristas, o que eles fazem? Eles assistem o jogo e depois de casa eles entram com comentários sobre o jogo. Beleza. Aí, não é segredo, já foi publicado inclusive no Coletiva, tá? Confere a publicação, acessa, confere a publicação. Gosto muito desse pessoal. Tá? Pessoal que tá enche, lá, né? procura, ou se tiver um trabalho de edição um pouquinho maior, bota aqui o link. Bom, vou deixar aqui nos comentários, aliás, na descrição o link. Na descrição o link, aquela coisinha lá que tu clica. Eu tô escrevendo a biografia do Rui. Tá? Eu tô escrevendo a biografia do Rui Carlos Osterman. Foi publicado na Coletiva. E eu fiz uma amizade muito grande com a família, né? Teve um evento, por exemplo, que o Tite estava na casa do Rui e eu fui convidado, foi um privilégio ter ouvido do Tite, eu vi coisas que fui aos poucos colocando, porque eu sou jornalista também, né? Mas, e o Tite também não é bobo, né? Claro, eu descubro mais ou menos como é que é a relação do Tite com o Neymar, eu descubro que ele ia levar alguns jogadores que ele acabou levando, que outros estariam de fora, aquela coisa de convocação. Começa a entender várias coisas que acontecem. Várias coisas. Eu adoro quando a gente desligar os microfones daí. Não, mas já falei. O Bremer, por exemplo, zagueiro, me falou antes de qualquer convocação. Antes de qualquer convocação. Ele me falou sobre a relação dele com o Neymar, que ele sempre tem que o Neymar ouve ele, que tem que ficar em cima do Neymar, para o Neymar tomar consciência que ele pode ser o cara, de como que ele ajustou o ciclo para ter o time. Ele disse que é o melhor momento do time, enfim. Várias coisas que eu acabei publicando. E aí, pô, no dia do jogo, 3 dias antes, a Cris, que é a filha do Rui, me liga. Vamos assistir o jogo com o pai aqui? Daí eu, vamos. Jogo de estreia, né? O Brasil e Sérvia. E eu fui. Assisti todo o jogo com o Rui, só eu, o Rui, uma menina e um menino, bem novinhos mesmo, que trabalham para as redes sociais do Rui, e a Cris, só. Ou seja, petit comitê mesmo, assim, né? Super selecionado. Super selecionado. E para mim foi um prazer, foi quando eu me dei conta que em 2010, a Band, durante os jogos, ela jogava a programação para São Paulo para transmitir em rede. Eu vi os jogos ao lado do Cabral, todos os jogos do Brasil. E em 2014, na Gaúcha, eu era plantão e o Lauro apareceu no estúdio para ver o jogo. Só que ele não apareceu no 7-1. Foi por isso que o Brasil perdeu. Lauro Quadros, querido. Tá explicado. Devia estar. E aí eu percebi, cara, eu vi uma Copa com o Cabral, uma Copa com o Lauro. Não tô vendo toda a Copa com o Rui, por questões minhas até de agenda, mas vi um jogo da Copa, a abertura da Copa com o Rui. Que sensacional. Sou privilegiado. Maravilhoso. Marciano, fala um pouco pra gente sobre as oportunidades da Black Friday. Porque assim, eu acho que a gente tá muito acostumado com a Black Friday enquanto consumidor. Eu ia perguntar até, comprou alguma coisa na Black Friday? Cara, comprei, mas assim, nada muito impactante. Comprei uma Alexa. Nada muito impactante, uma Alexa?
Coitadinha da Alexa, né? Tadinha. Tadinha, eu comprei uma Alexa. A Alexa tava com 60 e poucos % de desconto. Uau. E eu comprei a Alexa. Comprou, Marciano? Comprei até porque eu tô num processo de mudar de residência, então eu tava esperando, inclusive, a Black pra isso. Boa, né? boa. Ótimo. Opa, gente. Pra mudança é bom, né? Pra mudança é bom. Sempre acha, de fato. Até porque tu vem pesquisando já, né? Já fica de olho, exatamente. né? Eu acho que todas as empresas, elas têm um trabalho, né? Cada vez mais o consumidor consciente, ele sabe o preço do mercado que estava antes e depois. Então, aquilo que a gente sempre... Para não cair a metade do dobro, exatamente. né? Quando começou a história da Black, tinha muitas empresas, olha, agora eu tô te dando 50% de desconto. Tá, mas isso aí há 3 semanas atrás já estava esse preço. Aí sobe o preço e baixa, né? Então, acho que o consumidor hoje, ele tá mais consciente. Você tem uma série de ferramentas que te ajudam a monitorar. Se tu quer comprar alguma coisa e tu tá esperando, tu cadastra lá o produto e vai monitorando, ele vai te avisando. Então, tudo evolui. Inferno que fica piscando, assim, tem o lado bom e o lado ruim desse negócio, né? Não para de te incomodar. Mas isso te ajuda o consumidor a entender melhor como está acontecendo no mercado. Lógico, vai ter momentos, né? Eu mesmo tive um produto que quando eu olhei ele lá para meados de maio, que eu disse, ainda tá caro, né? E ele até teve uma baixa, só que eu não vi e passou. E eu disse, não, vou deixar para Black porque vai vir esse preço. Não veio. Mas era um produto que já estava quase saindo de linha, de não ter produção mais, né? Porque a Black, o objetivo da Black mesmo é isso, né? Cara, pega as empresas que estão estocadas de volume, legal. né? E trabalha com preço para você girar esse dinheiro, não virar o ano com um produto que você está estocado há muito tempo, né? O conceito da Black é exatamente você deslanchar todo esse produto para trocar, né? Aí você entra com um produto novo e tudo mais. E isso acontece, né? Aí agora, só que quando você tem um cenário de que esse produto parou de ser produzido, ele inclusive sobe, né? Se ele é um produto bom, né? Ele vai subir de preço. E no telecom, né? Aí olhando para nós, a gente tem um desafio maior, né? Porque a gente não vende só produto, né? Sim. O celular, ele é uma ferramenta, né? O que eu quero vender para o meu cliente, quero entregar para ele é serviço. É um serviço de telefonia móvel, é um serviço de banda larga para casa, é um serviço de TV, né? Então, por isso que quando a gente falou um pouco ali que a Copa do Mundo e a gente tentou juntar tudo isso, né? É exatamente esse trabalho. Eu levo para casa do cliente uma linha de produtos completos de conectividade, digamos assim, né? Então, eu tenho um serviço de TV que ele pode assistir o jogo da Copa, né? Até a própria Copa com os jogos nesses horários, você acompanhar o jogo pelo celular, né? Sim, então, muita gente teve que fazer isso, muita né? gente. Então, tem muito aplicativo. Muito aplicativo, né? Então, e aí vem o problema da comunicação, né? Eu tenho serviço, tenho produto para todos os tipos de cliente, para várias soluções. Agora, como você consegue chegar até o cliente que ele perceba que você tem isso? Então, nós tínhamos a campanha de Black Friday, da Esquenta Black Friday, e com Copa do Mundo que a gente tinha, era você compra uma banda larga, compra o Box TV, que é o nosso serviço de streaming, e que dá acesso ao app, né? Mas ele também tinha um voucher de R$700 para ele comprar uma TV da Samsung. Esse é o pulo do gato, né? Então, você linkar uma série de itens, né, dentro daquilo, porque eu tenho um fabricante que trabalha comigo, de telefone celular, que é de TV também. Então, como você... Só que, beleza, mas como é que eu conto tudo isso para o cliente numa campanha de mídia, né? Numa vitrine de uma loja? Então, esse desafio ele sempre é muito complexo, de ter muitos itens para falar, de ofertas boas, né? Então, a oferta de Black que a gente entra já todos os anos a gente vem com ela, que compra um aparelho e leva o outro. Ninguém conseguiu até hoje copiar a gente nesse modelo. Mas é complexo de você pegar o serviço que está embarcado, mais o produto. Sim, não se trata de baixar o preço, acabou. Não se trata só disso. Quando a gente fala de não comunicar, se trata só né? disso. E aí vem aquilo, não adianta também eu só baixar preço e se eu não tiver um bom serviço para entregar para o cliente, aquilo não vai ter interesse. Hoje, cada vez mais isso está sendo valorizado. Então, quando a gente vê que entra numa Black, né, com uma Copa do Mundo, que sabe que por mais que eu seja patrocinador, tem tudo isso junto, vai dar um peso na venda e você consegue crescer. Então, estamos no caminho certo, acertamos a comunicação, acertamos o patrocínio, que não deve ter sido barato, não tenho a menor ideia de quanto foi isso, né?
mas que e você vê um mercado dizendo, pois é, tinha mais expectativa de Black Friday, de resultado, e você vê crescimento. Então acho que isso é sinal de que, olha, acertamos o caminho. Acertamos o passo. Né? Acertamos o caminho com uma série de itens de que faz sentido, né? Mas posso fazer uma pergunta? Mas é óbvio, como jornalista, tu não ia te segurar. Óbvio que não. Eu também não me seguro, tá tudo certo. Então tá. Eu não sou um cara, eu não me acho um cara muito consumista, é sério. Eu até fiquei pensando, eu comprei mais coisas na Black Friday. Eu comprei o FIFA 23 na PlayStation Store, porque eu jogo videogame. Tava bem baratinho, daí eu comprei o FIFA 23. Comprei uma Alexa e um dia eu comprei umas roupas, assim, online mesmo, tá? Comprei que tava com desconto, fui comprar porque eu precisava também. Mas eu não me acho um sujeito muito consumista, né? Só que eu acho que o apelo do digital, do online, ele atinge mesmo as pessoas que não são tão consumistas. Porque às vezes eu não gosto de shopping. Eu detesto shopping. Adoro. Eu imagino, Eu sou uma né? pessoa bem concreta. Eu gosto de cimento, fumaça, sabe? No meio do mato não é. Não, mas eu também não. Tu quer só com a tua casa, então? Não gosto do meio do mato, mas também. Eu gosto de praia. Tá bom. Gosto de praia. Gosto de praia. Não, mas eu gosto do centro de Porto Alegre, por exemplo. Eu gosto do shopping. Eu acho que melhor, eu gosto do shopping porque tem ar-condicionado. e para passear, ok, mas eu não me sinto assim seduzido a entrar nas lojas no shopping. Mas é uma característica. Mas isso eu percebi. Mas às vezes, quando eu tô ali e o algoritmo mata. Parece, né? que ele adivinha, né? O que a gente quer. Às vezes é assustador, né? Às vezes é assustador. Você fala alguma coisa e daqui a pouco aparece uma promoção daquilo no teu celular. E eu entro, e eu vou, e não sei o que, aí eu tô, quando eu tô comprando. Esse apelo é muito calculado, né? Muito calculado, né? Então, é que hoje as ferramentas digitais que se tem, né? Com toda a LGPD que se colocou em prática e tudo, mas você não precisa saber quem é. Você precisa saber o tipo de consumo, o perfil de consumo desse grupo de pessoas. Então, e isso tudo é adaptável. Então, e o algoritmo, ele aprende, né? Ele aprende com a gente. E aí tem uma discussão, que eu não sei se de fato é verdade, mas que às vezes tu tá conversando com alguém, tu saiu, quando tu olha no celular, opa, apareceu uma promoção. Isso! Já saiu notícias, inclusive, de Apple, eu era de super cética, assim, com essas coisas, né? Do tipo, ai, gente, tá achando que eu vou estar me monitorando. Ali, né? Tem um microfone, será? Eu já passei por situações que eu falei, como assim? Pior, é assustador, é assustador. Eu vou te dar um exemplo, sempre aparece um negócio assim de comida, sabe? Tem um que é um empório de produtos importados, aí vem um monte de coisa, no momento em que parece que eu tô com fome. E aí parece que eu vou comprar umas coisas, sabe? Mesmo que a tua fome seja, sei lá, 3 da tarde, que não é o comum, é naquele momento. É porque isso tudo parte de muita pesquisa, né? Porque qual é o horário que pessoas mais procuram esse item? Qual é o horário que, né? Qual o perfil, idade, sexo? Tudo isso hoje é base de dados, né? E aí, colocando o algoritmo, vira inteligência de negócio e você aplica campanhas de mídia especificamente. E aí, qual é o bom do digital, né? Que é um pouco diferente da comunicação, por isso que se divide muito hoje. Não existe bala de prata, você tem que trabalhar em todos os... Tem que trabalhar na TV, tem que trabalhar no rádio, tem que trabalhar na mídia externa, tem que trabalhar no digital, né? Mas o digital você muda rapidamente. Você entrou com uma campanha que viu que, a performance dessa campanha não está legal, né? Você consegue ali mexer no perfil, mexer alguma coisa na comunicação e isso pode já ter um outro resultado em instantes, né? Então, por isso que se trabalha muito e cada vez mais vem evoluindo. O que eu acho que ainda não evoluiu na mídia digital, e aí como consumidor mesmo, é o problema Tu fez a compra. Demora, né? Tu começou a pesquisa, mercado, resolvi comprar. Fui ali, comprei. Cara, no outro dia tu continua recebendo promoções daquilo que tu já comprou. Eu já adquiri, pessoal. E aí, às vezes, você recebe uma oferta mais barata do que tu já pagou. Acontece Isso o algoritmo ainda, eu acho que tá precisando melhorar. Ele precisa melhorar porque às vezes eu já recebi oferta da Amazon, inclusive, adquiri o produto. No outro dia entrou uma promoção na Amazon e eu recebi essa promoção do mesmo item. E aí, como consumidor, eu fico, poxa vida, né? Paguei mais caro, algo que logo em seguida entrou em promoção. Então, como
empresa, né, eu acho que esse algoritmo que tem que Ainda é um tentar, desafio. pelo menos, né, se eu sei que tu comprou de mim, tá bom, então esse produto eu não vou mais te oferecer por enquanto. Vou dar um tempo, né? Aí, ok, o resto do mercado vai continuar te oferecendo. Deixa eu sei que o assunto aqui é Black Friday, mas eu queria muito falar sobre telecom. O Marciano começou a falar sobre a questão de serviços, né? Que a Claro e outras desse mesmo ramo não oferecem mais só o aparelho, né? Ninguém tá vendendo aparelho, estão vendendo, na verdade, esses serviços. E eu sei que o Guimarães é bem posicionado em muitos assuntos, e por isso eu queria ouvir ele também sobre isso. Eu, Márcia, gente, é só uma opinião minha, tá? Sou uma crítica ao 5G, tá? Isso porque eu sempre questiono quando é que o 3G vai começar a funcionar, né? Então, assim, eu acho que, ok, ele promete maravilhas, mas eu queria falar um pouco sobre essa questão um pouco mais tecnológica. Qual foi a primeira Copa que tu cobriu, Guima? 2002. 2002, ou seja, são 20 anos, 20 anos. Cobrindo Copa. A forma de cobertura daquela época é completamente diferente, né? Sim. E o 5G vai impactar cada vez... Bom, para a próxima Copa vai ser assustador, assim, né? Eu lembro que a gente sempre fala que coberturas como um todo, e eu não vou falar só do esporte, mas assim... Pô, eu lembro de eu fazer coberturas, isso a gente tá falando, sei lá, de 15 anos atrás, com câmera fotográfica, Sim. o computador, o gravador digital, o bloco, caneta, e hoje cada vez é menos coisas, menos aparatos que se necessitam. Hoje as coberturas às vezes acontecem com o celular mesmo. Muitas. Então eu queria ouvir um pouco vocês sobre isso, assim, sobre como que é essa cobertura mais tecnológica na tua visão. E o que o 5G realmente de verdade. Mas, Marciano, promete que não vai vender pra nós, tá? Tá bom, não vou Conta vender. pra nós de verdade qual o impacto que isso vai dar aqui. O 5G, ele de fato, tá? Ele é uma solução que vem para resolver boa parte desses problemas, a maioria da parte desses problemas, né, de conectividade. De grande massa. Porque qual é o problema hoje, né? O próprio 4G, ele atende já muito... quando a gente fala internet das coisas, tá? Que é você ter coisas conectadas. Tu não precisa de velocidade, de tráfego para conectar. Precisa ter uma capacidade de ter todos esses... Porque o volume de tráfego que eles usam é baixo ainda. Né? A não ser que quando tem mídia, vou passar um vídeo, aí sim, o volume, um arquivo grande, essas coisas. Então, e o 5G ele vem para resolver esse problema de gargalo de capacidade. Né? Então, aquilo que a gente sempre brinca no trabalho, né? A gente simula pistas de estradas, né? Pega uma freeway ali, e coloca, cara, quando tu tem o 3G, tu tem um carrinho aqui e o outro carrinho aqui andando, né, só duas vias. Quando colocamos o 4G, tu tinha mais uma pista. Aí quando colocamos o 4.5G, que é uma melhoria, cara, colocamos 4 pistas, só que daí agora tu tem caminhão, ônibus, todo mundo trafegando nisso. Ou seja, gente passando com carga de dados muito superior e aguentando. Quando tu entra para o 5G, tu abre, isso multiplica por 10. Então tu tem muito mais capacidade. O teu funil de tráfego ele aumenta drasticamente. Didática, né? Me explicar que eu posso realmente acreditar no 5G? Pode. A grande questão de tudo é que é um investimento muito pesado. Né? Então, é legal porque o 5G ele fez destravar algumas coisas. Para ter uma ideia, a gente tem cidades que a gente não consegue ter 4G ainda, né, de uma forma como a gente gostaria, porque a lei municipal, ou meio ambiente, não permite que eu tenha uma antena próximo de uma escola ou uma antena próximo ao hospital, alguma coisa desse sentido. Porque são frequências que trabalham diferentes. Então, às vezes, né, o 3G, por exemplo, ele te dá uma cobertura maior, menos robustez, menos velocidade, maior cobertura. O 4G vai te dar mais velocidade e ele diminui um pouco a cobertura. O 5G é isso. Né? Por isso que a gente sempre, quando a gente discute muito 5G, as pessoas... por que quando saiu os projetos aqui, a gente lançou o 5G, inclusive em Porto Alegre, né? Vão ter você vai ver antenas na ponta dos prédios, na parada de ônibus, não sei onde. Porque a frequência ela é tão alta para poder dar essa capacidade que o sinal ele vai ali, 200 metros, 300 metros.
Então, todos os municípios que querem de fato ter isso, tem que mudar a lei, senão eu não consigo instalar uma antena, eu não consigo fazer isso. E aí você tem aquele problema, eu pego 5G, sai do 5G, pego 5G, sai do 5G. Isso. Mas para a pessoa comum, o 5G, ele vai facilitar muito na tua vida, assim, o vídeo não vai mais travar em momento algum, essas coisas. Agora, Gosto bastante, Coletiva TV gosta bastante disso. Exatamente. Mas no meio industrial, digamos, isso vem de fato com uma solução muito forte. A história do carro conectado, a história da cirurgia virtual, né? Porque é onde você elimina a latência, que é o tempo de resposta da comunicação. Delay. É o nosso famoso delay. E que no 4G ele é de 20 milésimos de segundo, 25 milésimos de segundo. Quando você vai para o 5G, isso fica quase zero, fica em 5 a 10 milésimos de segundo. Então, de fato, ele é quase imperceptível. E aí é onde você ganha aquilo que precisa ter a resposta muito rápida. Né? Tem gente já jogando game, né, online, que prefere jogar com 5G do que com uma banda larga fixa, porque não tem delay. Isso já está acontecendo. Pra quem joga, então. Eu jogo FIFA. Só tu mesmo. Eu não gosto online também. Ah, tá. Não, gosto com quem eu conheço. Cara, tem um impacto na comunicação do 5G. Eu há pouco fui banca semana passada fui banca de um aluno da SPM que se formou, Guilherme, e o trabalho dele foi sobre possíveis impactos do 5G no jornalismo. Que legal. É um trabalho óbvio que não é uma coisa que se comprova. Ele usou Guilherme, eu quero ver. Guilherme Maia, ótimo aluno. E usou uma metodologia que dá mais ou menos uma ideia, né? Que é uma projeção, e é uma projeção. Ele trabalhou só com projeção porque a gente não tem como provar isso. Sim. Na comunicação assustador. É assustador em vários sentidos. Uhum. Um susto que a gente vai ter, tá? Pode aumentar o desemprego, e a gente não percebe. Por quê? Porque a função do cinegrafista ela vai ficar inviável. Tu vai poder... Eu garanto o emprego de vocês, tá, pessoal? Tá. Não é sério. Não se preocupem. É sério, porque é uma velocidade tão grande que... Ou vai precisar uma pessoa só para ajustar quando vai cortar, mas tu pode programar até os cortes e as edições. E é tão rápido, tão qualificada, que basta tu enquadrar minimamente, minimamente as coisas que tu vai transmitir com uma qualidade muito superior. A transmissão de jogo de futebol impacta o rádio. Uhum. Para que ter rádio? Por que tu vai ter o rádio? Se uma transmissão pelo 5G vai ser mais qualificada, som melhor, com possibilidade de imagem junto. Tão instantânea quanto? Talvez mais instantânea, porque o rádio ainda tem um bate-volta de satélite, que é muito rápido, mas a do 5G pode ser mais rápido. E qual é o impacto em desenvolver o papel, por exemplo? Sim. Né? Vai ter boletins ao vivo ali, instantâneos em texto, sabe? Então a gente tem que pensar com muita... eu diria que o jornalismo não pode pensar no 5G com um deslumbramento. Talvez um deslumbramento da qualidade. Perfeito. Né? Porque a qualidade ela vai ser muito boa. De imagem, de som, de ser imediato. De facilidades, De facilidades, sim. Né? A gente vai poder... Mas, por exemplo, se eu falei que tem pouca gente lá, vai ser possível cobrir a Copa do Catar com uma pessoa transmitindo de um jeito super qualificado. Meu medo do desemprego, né? Claro, essa precarização de ir eliminando em troca da tecnologia. Nós vamos investir em tecnologia, não em pessoas. Perfeito. Gente, pergunta da produção. Aquele momento que eu adoro, que o pessoal fica bem atento aqui ao nosso papo. Que eu gostei bastante de dizer assim, ó, a Copa é algo que se vende sozinho ou também foi impactado por anúncios que funcionam para engajar nesta pauta? Eu acho que ela tem um pouco dos dois, né? Ela se vende sozinha porque ela tem um poder, ainda mais no Brasil, né? Não tem como uma Copa não se vender no Brasil, um país do futebol. Perfeito. Né? Agora, você tem que aproveitar isso e gerar mais valor, né? Aproveitar como você liga a marca e você não cuidar para não usar errado, né? Que você vincule isso de uma forma bacana, né? A gente trouxe a Fernanda Gentil para trabalhar também na Claro, que foi assim, nossa, foi muito bacana o que a gente viu do início do processo todo,
né? Ela é muito Tem uma maravilhosa. energia muito bacana, tem uma energia muito grande. Então, o contexto ele está muito ligado, mas é certo, a Copa ela já, por si só, ela já faz um diferencial muito grande, com certeza. Guima, enquanto repórter ou comentarista, enfim, a gente tem o processo da assessoria de imprensa via veículos de comunicação. Quando fala em pauta, a gente também tem que lembrar de vender pauta. Aliás, desculpa, quando a gente fala de vendas, a gente também não pensa só na venda do valor, mas a gente vende na venda da notícia. Precisa argumentar muito para conseguir emplacar alguma coisa em época de Copa, quando a gente fala em termos de eventos esportivos? Eu acho que não, né? Se vende sozinha, né? Se vende sozinho, né? No ambiente do jornalismo, se porque vende tem sozinha. uma coisa que existe no jornalismo esportivo, especialmente, né? Que a Copa ela tem muito tempo para se falar dela. Uhum. E quanto mais tempo, mais programação para se preencher. E se tu precisa preencher uma programação, qualquer coisa vale, entende? Perfeito. Vale. Tem muita pauta que no dia a dia Não entraria. Não entraria, mas na Copa vale, né? Na Copa vale. Sei lá, esses tempos me ofereceram um cara chamado Isaías. Isaías é uma pauta porque ele jogou como atacante do Porto e jogou com alguns jogadores da seleção de Portugal. Isso não me interessava, mas como Portugal goleou lá a Suíça por 6-1, vale. Esse cara vale, agora vale. Né, o técnico de Cabo Verde, o que eu vou querer que o técnico... Cabo Verde enfrentou o Senegal nas eliminatórias, ele sabe dizer como é que joga o time de Senegal, vale. Sabe? Perfeito. Antes não valeria, por que eu vou entrevistar o cara de Cabo Verde, né? Fala português de Cabo Verde. Agora dá para entrevistar, então a pauta em Copa do Mundo ela é diferente, mas eu te digo uma coisa, outras pautas elas são deixadas de lado, né? Sei lá, circuito de skate no Marinha. Sim. Tudo então, cai, né? Tudo cai. Mas qualquer pauta de Copa é válida. Vai por mim. Qualquer uma é válida. Nem que tu dê uma linha. Agora, as outras não conseguem emplacar. Não é o momento, não né? Não é o momento. Nem vendem, eles nem oferecem. Ou pelo menos os mais experientes, né? Claro. Tanto que, acho que foi hoje de manhã ou ontem de manhã, que eu tava escutando a rádio, né, e já tinha dito, cara, com saudade, hoje não vai ter jogo de meio-dia, hoje não... Né? Não, isso aí deixa o cara já triste. Começa, gera aquela sensação de falta, né? Vazio. Eu falei que, não vai ter jogo. Lá em casa aconteceu mais ou menos isso na época da CPI também, né? Porque, é mesmo? Sim. É porque eu sempre disse isso, né? Eu venho de uma família muito politizada. Sim. Então, a gente acompanhava, assim, né, o dia inteiro, a gente trabalhando, mas sempre com a TV ligada e fazendo comentários, aí apareceu tal coisa, pesquisa o nome do fulano. E aí, quando veio aquele período, não lembro agora, o férias ali, enfim, um período, a gente falou, meu Deus, e agora? E é exatamente o que está acontecendo com a Copa. Mas o que eu fiz, né, nos 2 dias ali de intervalo entre oitavas e quartas? Não tive dúvida, né? 3 médicos, entrevista aqui. É quando estamos gravando. Entendi. Mas eu marquei 3 médicos. Coloca a vida em dia, literalmente. Eu vou contar pra vocês. Paguei que eu tava devendo. Posso contar o bastidor? Sumi, um monte de coisa. Posso contar o bastidor, claro. Né? Claro, até porque o programa é nosso mesmo. Quando a gente marcou essa entrevista, esse papo, o Guima foi o primeiro que eu falei, né? Porque era com quem eu tinha mais contato do que com o Marciano. E aí a gente ia marcar a princípio pro dia 6 de dezembro. E é por isso que eu estou dizendo pra vocês que esse é bem temporal, tá? Nos outros a gente não faz questão de falar a data, porque sabe Deus quando vai pro ar. Mas nesse caso, e aí o Guima disse, não, Marza, pode acontecer do Brasil passar em segundo no grupo, e aí vai ter jogo nesse dia, e aí vai cair tudo que é pauta. Toda então, uma combinação aqui. Tudo a gente, né, gira em torno da Copa, de fato. Tudo. Né? A programação, a minha programação é baseada na Copa, sim. Rola vazio, tô louco para que chegue... Estamos gravando aqui antes do jogo das quartas de final. Não sei quanto é que foi o jogo das quartas de final. Pode ter sido uma tragédia. Pode. Né? Mas para que chegue a sexta, retome, porque realmente a gente sente muito mesmo. Gente, e é bem isso. A gente tem só um parênteses nesse sentido. A gente tem tá indo semana que vem, dia 13, a gente lança uma fibra numa cidade no Paraná. Né? Então a gente faz todo um movimento. Leva a equipe de vendas,
faz carreata, de fato faz um barulho grande na cidade, né? E a gente tá esperando o jogo de sexta-feira será que vai terça-feira que vem vai ter jogo, não vai ter jogo? Muito também, porque eu vou ter que antecipar ou postergar. Gente, a gente marcou a nossa festa de confraternização do final do ano, sem se dar conta, pro dia do final da Copa. E a gente falou, pro domingo? A gente falou, gente, independente de quem jogar... Todo mundo assiste. Vamos assistir todo mundo junto, telão, vai ter que ser, né? Paciência, vamos lá. Vira o evento. Esse é o evento é ver o jogo. Casualmente a gente vai fazendo um amigo secreto ali. Claro, faz antes. Não, depois do jogo, né? É depois do jogo. Que aí se a gente diz o seguinte... Depois do jogo pode quebrar o clima. Não, mas aí que tá. Se perder, a gente afoga as mágoas. Se ganhar, a gente comemora. É isso aí. Tá tudo certo. Gente, acho que batemos o recorde aqui, né? De tempo de duração, porque os programas são mais curtos. E eu sei que vocês estão com horários também apertados. E infelizmente chegamos àquele momento de encerrar. Acontece, não? Eu gosto. Acontece. Eu vou falar sobre o livro um pouquinho. Mas é evidente. Mas antes de falar sobre o livro e antes de eu bater o martelo que acabou, eu quero os últimos comentários de vocês sobre qual a relação da Copa do Mundo com a Black Friday. Como é possível ligar isso do ponto de vista de comunicação? Acho que a Claro acertou muito, né? Conseguiu. A gente tinha era digamos assim, desafio. Acho que um desafio muito grande, deu algumas batidas de cabeça mesmo, mas a gente conseguiu criar uma história, né, com toda a chamada de Copa do Mundo, da arquibancada que a gente trabalhou, de que todo mundo poderia assistir na arquibancada da Claro, porque a gente teve uma campanha que leva os clientes da Claro para a Copa, inclusive, né, fizemos todo esse ensejo, e dentro disso conseguimos casar com as ofertas, com aquilo que a gente estava levando de diferente para Black Friday, né, então, e justamente... talvez seja até justamente o lado positivo, que eu tenho serviços que casam muito bem com tudo isso, né? Para o cara assistir a Copa, ele precisa de um serviço de TV legal, bacana, que eu tenho. Ele precisa de um celular que a gente... Facilita, né? O desenvolvimento exatamente. desse penso. Então, isso tudo está interligado. Legal. E aí, isso combina. Não sei se para todas as marcas funciona do mesmo jeito, né? Mas eu acho que esse contar essa história ficou muito, muito bem, assim, deu muito certo. Legal. Vamos lá? Olha, eu digo o seguinte, assim, para todas as áreas, né? Tirando os eventos comerciais que a gente tem todo ano, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, etc. Ano Novo é um evento comercial também, né? Sim, onde se vende peças brancas, amarelas. Exatamente, né? Exatamente. Não existe um evento maior do que a Copa do Mundo. Não tem um evento maior. De qualquer coisa, não tem. É maior que a Olimpíada, a Copa do Mundo. A Olimpíada é um grande evento, mas a Copa do Mundo supera a Olimpíada. Então, se hoje a gente tem o futebol como um grande produto midiático, um grande produto de consumo, a Copa do Mundo ela vai trazer isso como um produto também. Então, a Copa do Mundo, combinando com Black Friday ou com vendas, ela é um grande produto, ela é um produto na área da comunicação. Tu pode comprar uma TV, comprar camisa, Exato. Comprar uma bola, comprar um pacote, comprar um serviço, comprar... Que foram as figurinhas, né? Eu colecionei as figurinhas. Jura? Começou o álbum? Não, faltam 30 e poucas. Quer passar depois, botar na descrição. Depois. Tô faltando essa aqui. Mas o jogo, o FIFA, eu comprei porque eu tava vendo a Copa, sabe? Na Black Friday eu pensei, não, vai me tirar tempo, tô cheio de coisa. Tá, mas... eles fizeram a Copa do Mundo no jogo, e aí, vou comprar. Então, é um grande evento e é um grande produto. Perfeito. E tem um apelo muito grande. Muito bem, muitíssimo obrigado. Antes dos nossos ritos finais aqui, então, aproveita e faz o teu merchan aí, porque então, é gente, mais. Você entende de futebol, tá? Tá à venda no Apoia-se, uma campanha no Apoia-se, e com exclusividade na Bamboletras, né, que é a livraria do grande Milton, que é uma grande figura, gosto muito dele. Na Bamboletras é a única livraria que tem esse livro, o Apoia-se. Vamos deixar aqui na descrição, inclusive, o link do Apoia-se. Isso, o link do Apoia-se, Apoia-se/CS Guimarães. Pode ter em outro lugar, mas daí alguém comprou o livro para revender, tá proibido. Mas é um conjunto de ensaios que eu escrevi entre 2016 e agora 2022, início de 2022, em que eu falo sobre futebol e jornalismo esportivo, né? Então ali tem Baldaço,
tem Neymar, tu tem a imprensa, bairrismo de imprensa, tem o Grenal, tem Seleção Brasileira, tem Tite, tem um monte de coisa sobre jornalismo esportivo e sobre o futebol, né? Então, é um conjunto de ensaios aí, os textos são meio linkados um no outro. Bacana, saiu pela Araucária, né, que é a editora do Antônio Lusato. Alô, Lusato, aquele abraço, gente boa pra caramba. E tem prefácio do professor Hélio Carraveta, que é uma autoridade no esporte, trabalhou no Inter há muito tempo, pós-doutor em esporte, enfim. Então, é um livro, não é acadêmico, é um livro bem tranquilo, leve, e um pouquinho das coisas que eu penso sobre a mídia e o jogo. É isso aí, então. Você entende futebol? Você entende futebol? Resposta tá no livro. Mas se eu te fizer a pergunta, a resposta também tá no livro, sabia? É mesmo? Não, porque eu vou dizer não entendo. Gosto, adoro. Tu vai ler o livro, tu vai ficar com uma outra resposta. Jura? Tá, me provocou bem. Esse teu argumento aí é bom, hein? Vou ficar com uma outra resposta. Gente, muitíssimo obrigado por esse papo. Eu tenho certeza que a gente poderia falar... Bom, falar de futebol, né? Dá pra falar. Tu é gremista ou colorado? Gremista. Devolve a pergunta. Gremista colorado? Olha, Tchê. Lê o livro que eu vou descobrir também. Lê o livro que eu vou enganar você assim de novo. Muito bem, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Como eu adoro estar com essa mesa, que tá muito boa, sempre muito pesada. Então não esquece do tema de casa. Eu podia estar roubando, podia estar matando, mas eu só estou pedindo para vocês darem um like, compartilha, joga pra galera, comenta aqui quem vocês querem ver na mesa comigo. Ativa o sininho pro YouTube. O Guima já teve programa no YouTube, tive duas experiências. Vamos lá, né? Ativa o sininho pro YouTube te avisar. Faz o tema de casa. Estamos... Comenta. Ó, o pessoal também... Tô pegando ainda, tá? Tô pegando ainda. Comenta, então, que a gente te espera semana que vem. Toda semana, um programa novo com esse universo da comunicação. Esse foi o nosso Fala Mercado, onde o protagonismo é do mercado. Tchau, tchau. Tchau.